te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor. Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós agradecemos a Deus por mais um dia de trabalho. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Sejam bem-vindos. Diácono Rui, minha filhota, Renata Amorim. Agradecemos a participação da Viviane, Cláudia Gonçalves,
Noeli Perro. Muito obrigado, Noeli. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Boa noite. Robinho. Muito obrigado, Robinho. Gláucia Guerra. Marlene Souza Cruz. Obrigado. Deus abençoe aos irmãos que estão conosco na noite deste dia. Nós estamos mais uma vez reunidos para a nossa live de hoje. Nós estaremos hoje lendo o texto do Evangelho de João para nossa reflexão. Antes nós estaremos orando. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Senhor, nós louvamos teu nome, nós engrandecemos o teu nome, te bendizemos, reconhecendo que só tu és Deus, tu és santo, tu és misericordioso, tu és maravilhoso, tu és o Deus soberano, Senhor. Tu és o Deus de toda a criação, o Deus da providência, o Deus que tudo controla, que tudo governa, o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama. Muito obrigado, Senhor, pela tua benevolência para conosco, pelo teu cuidado. Ó Senhor, tem misericórdia de nós nesta noite, dá-nos a tua direção, orienta-nos através do teu Espírito, dá-nos a iluminação, o discernimento do teu Espírito para a compreensão da tua palavra. Abençoa os nossos irmãos reunidos neste dia, através desta live, nossos amigos, familiares, nossos colegas de trabalho. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto da nossa reflexão de hoje está registrado no Evangelho de João. É o texto áureo da Bíblia, não é? O texto áureo do Novo Testamento, João 3,16. Esse texto que nós estaremos lendo para nossa reflexão nesta noite. Nós vamos ler então João 3,16, que é o texto que todos sabem de cor, todos conhecem. É o texto mais conhecido da Bíblia em todo o mundo e do livro que é mais conhecido, mais traduzido em todo o mundo da Bíblia, que é o Evangelho de João. E diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Irmãos, e a leitura desse texto, João 3,16, vamos ler novamente. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a participação dos nossos irmãos, também a Cristina Nogueira. Muito obrigado, Cristina. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela participação. Minha esposa também está assistindo. Fátima está conosco, participando e nos ajudando aqui. Nós, irmãos, o texto de hoje, como disse, é o texto mais conhecido da Bíblia em todo o mundo, que é o Evangelho de João, e esse versículo, o versículo mais conhecido, mais memorizado de todos os textos da Bíblia, João 3,16. E nós vamos falar hoje, na nossa reflexão do dia de hoje, sobre os fundamentos da salvação. Tá? Então, quais são os fundamentos da salvação à luz desse texto bíblico? Em primeiro lugar, irmãos, a salvação é uma ação que tem origem em Deus. Observe que o texto diz assim: porque Deus, começa exatamente com esse texto, porque Deus, ou seja, Deus é a origem da salvação. Tudo começa em Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus tomou a iniciativa de resgatar o homem caído lá no Éden e afastado da sua presença por causa da desobediência, por causa do pecado. O pecado é sempre esse elemento que nos afasta de Deus
que impede que recebamos as bênçãos de Deus, mas o texto começa dizendo exatamente isso. Porque Deus, ou seja, a salvação é uma ação que tem origem em Deus. A iniciativa da salvação do homem, ela começa em Deus. Ou seja, esta é a primeira orientação desse texto que nós lemos nesta noite, que os irmãos já conhecem sobejamente. A segunda lição que nós temos nesse texto, nesse versículo da Bíblia, é que a salvação é uma ação que tem como fundamento o amor superlativo de Deus. Ou seja, o texto continua dizendo, aqui na sua segunda parte, dizendo assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ou seja, o amor de Deus, ele é um amor superlativo. Ou seja, Deus nos amou muitíssimo, Deus nos amou de forma imensurável. O apóstolo Paulo, ele dizia muito bem, diz, em uma de suas cartas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos do pior pecador do mundo, ou se fôssemos o pior pecador do mundo, a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira, nos amou tanto, nos amou muitíssimo, com esse amor superlativo, que qualquer que seja o pecado do homem, a não ser que seja o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, tirando esse pecado que não tem perdão, toda e qualquer situação humana, toda e qualquer situação de pecado na vida humana tem perdão e é coberto pelo amor de Deus. O amor de Deus, esse Deus que nos amou muitíssimo, que nos amou tanto, que nos amou com esse amor superlativo. Portanto, a salvação é uma ação que tem como fundamento o amor superlativo de Deus, o amor imensurável, sem medida de Deus. Essa é a segunda lição que aprendemos nesse texto de João 3,16. A terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a salvação é uma ação que provém do melhor de Deus. A salvação é uma ação que tem origem no melhor de Deus, onde Deus nos dá o melhor de si mesmo. Observem que o texto ele vai continuar na terceira parte dizendo assim, que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, a salvação é uma ação que tem origem no melhor de Deus. Ou seja, Deus nos dá o seu melhor. Portanto, irmãos, quando nós somos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, não temos outro caminho senão também darmos ao nosso Deus o melhor de nós mesmos, porque Deus deu o seu melhor para cada um de nós. Deus não deu uma parte, das coisas boas que ele tem. Ele podia ter enviado um anjo, ele podia ter mandado um emissário que não fosse o próprio Deus, mas ele resolveu mandar o seu próprio Filho, Deus Filho, Jesus Cristo. Portanto, a salvação é uma ação que tem origem no melhor de Deus. E o melhor de Deus é o seu próprio Filho, que foi à cruz, que morreu no nosso lugar, que deu a sua própria vida, ninguém a tirou, ele mesmo se ofereceu, ele mesmo deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos redimidos pelo amor de Deus, esse amor superlativo, dando-nos também o melhor do nosso Deus. Então, o melhor de Deus, ele nos deu, que foi o seu próprio Filho, seu Filho unigênito. Por isso, o amor de Deus é tão fundamental, é tão imensurável, é tão importante, é tão grande,
que nós não podemos medir, que deu o seu Filho unigênito. Deus nos deu o seu melhor. E nós temos que dar a Deus também o nosso melhor. Se queremos agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, temos algo a fazer. E esse algo que podemos fazer é dar o nosso melhor. Não para pagar alguma coisa que Deus tenha feito por nós, porque o que Deus fez é impagável, mas como reconhecimento daquilo que Deus fez por nós, nós podemos ser gratos a Ele, nós podemos agradecer a Ele, e nós temos uma maneira de reconhecer o que Deus fez por nós, é agradecê-lo, é reconhecendo a sua dádiva para conosco, é dando o melhor de nós mesmos para o nosso Deus. Em quarto lugar, irmãos, a salvação é uma ação recebida exclusivamente pela fé. Então, irmãos, aqui o texto vai dizer assim: para que todo que nele crê não pereça. Ou seja, há uma instrumentalidade, há um elemento, há um instrumento através do qual nós chegamos a Cristo, nós recebemos a Cristo no nosso coração. E esse instrumento e esse elemento é a fé. Agora, o mais importante em tudo isso é que a fé é também um dom de Deus. Ou seja, nós estávamos mortos, como diz Paulo lá em Efésios 2:1, em nossos delitos e pecados. Então nós nada podíamos fazer para resolver esse drama da humanidade, que é a nossa separação de Deus. Deus mesmo toma a iniciativa de nos reaproximar dele, de nos resgatar do nosso estado de pecado e miséria. E é esse mesmo Deus que, pelo seu amor imensurável, nos resgata e também nos dá a fé que necessitamos para recebê-lo. Portanto, tudo que temos provém de Deus. Tudo que temos é o próprio Deus quem nos dá, e nós, em retribuição, devolvemos a Ele nesta forma, na forma da fé que precisamos para receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A própria fé que temos, ela não é nossa, ela não tem origem em nós, em nosso próprio coração. Ela é uma dádiva de Deus. Ela é uma bênção de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que, agindo de forma irresistível no nosso coração, faz com que nós nos aproximemos de Deus. O homem, por si mesmo, não teria como se aproximar de Deus e escolher a Deus como seu Salvador. Na verdade, é Deus quem nos escolhe. É Ele quem nos aceita, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nada poderíamos fazer. E, finalmente, irmãos, a última lição que nós temos nesse texto é que a salvação é uma ação que tem o mais excelente resultado. A salvação é uma ação que tem o mais excelente resultado. E qual é o resultado da salvação? Que resultado sobreexcelente é esse? Que resultado mais excelente é esse? Diz o final do texto de João 3,16. Mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resultado da intervenção de Deus no nosso coração. Esse é o resultado da intervenção de Deus no coração do homem, do pecador. Portanto, a ação de Deus é uma ação que tem o mais excelente resultado. E assim, meus irmãos, Deus age em nós, não apenas para nos salvar, para nos aproximar dele, através da intervenção do seu Espírito, mas para também nos restaurar de todas as outras situações, mesmo às vezes vivendo a vida cristã,
mesmo já envolvido com Deus, mesmo já participando da igreja do Senhor, muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus, e Deus é que vem em nosso socorro para nos resgatar, para nos reaproximar dele, para que nós possamos desfrutar desse benefício imensurável que é a salvação em Cristo Jesus, e nós desfrutarmos desse último elemento da salvação aqui, do texto que nós lemos, que é a vida eterna, desfrutarmos desse resultado. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e todos aqueles que estão participando conosco no dia de hoje. Nós somos gratos a Deus pelos irmãos, por aqueles que deixaram as suas atividades e que agora pararam para receberem a orientação do texto bíblico para a nossa reflexão nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, nós estaremos orando nesse momento e nós queremos começar com os agradecimentos. E o agradecimento que nós temos hoje, além do dia que Deus nos deu, nos concedeu, é agradecer pelo aniversário da Manuela Nicolau. A Manu, a Manuela está fazendo mais um aninho hoje. Nós agradecemos a Deus por essa cordeirinha, por esta serva de Deus, a filha da Rose, que está completando mais um aninho. Nós agradecemos, né, a vida desta cordeirinha, filha dos nossos irmãos, da Rose e do Renato. Que Deus esteja abençoando a Manuela, abençoando rica e abundantemente a sua vida, enchendo o seu coraçãozinho, né, da presença do Senhor. Desde muito cedo, nós já devemos cultivar, né, o Evangelho, a presença de Deus, já devemos buscar a presença de Deus, e nós agradecemos a Deus pela vida preciosa desta cordeirinha do Senhor, que é a Manuela, agradecendo pelo seu aniversário hoje. Nós também agradecemos pela vida das nossas igrejas, pela existência das nossas igrejas, pelos pastores do nosso presbitério. Nós estaremos também colocando na pauta da nossa oração os nossos enfermos, os nossos idosos, os desempregados, todos os segmentos da nossa igreja, as sociedades internas, começando com as crianças, passando por todas as faixas etárias, chegando até os idosos. Nós estaremos orando pela nossa nação, pelas nossas autoridades, por essa pandemia, também pelo retorno dos trabalhos presenciais da nossa igreja, no primeiro domingo de agosto. Tá? Estamos estruturando a nossa igreja para isso. Também pela segurança dos nossos bairros. Estaremos lembrando aqui da Jaqueline, pela sua gravidez, pela vida do Diego. Nós estaremos orando por esse casal. Que Deus esteja abençoando a vida deste casal que aguardam aí a chegada da Luísa. Também os enfermos de nossa igreja, nós que já estamos orando, já durante essa semana, orando pela dona Luzinete, nossa irmã, pela Vera, pelo diácono Adilson, pela Fátima, minha esposa, e pela Viviane. Nós pedimos a Deus que esteja abençoando rica e abundantemente esses irmãos que não estão bem de saúde, estão com dificuldades na saúde, e nós também estaremos pedindo a Deus que tenha misericórdia dos colegas de trabalho lá de Seropésica que estão com Covid, a doutora Carla, a Lucinéia, o Manuel e o Maicon, que está hospitalizado. Nós estaremos então orando nesse momento, irmãos. Senhor, nós diante de Ti nos colocamos e pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de nós e nos abençoe nesse momento
em que diante de Ti já colocamos as pessoas que foram aqui mencionadas. Em primeiro lugar, queremos agradecer-Te profundamente pela vida da Manuela e rogar as Tuas bênçãos abundantes sobre essa preciosa vida, essa cordeirinha Tua, Senhor, rogando bênçãos infindáveis sobre a sua vida, sobre a vida de seus pais, da Rose e do Renato, e também pela vida da Mona Lisa, que Tu estejas abençoando esta família. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, da Manuela, dando-lhe, Senhor, muitos e muitos e muitos anos de vida, enriquecendo, Senhor, a sua vida com a Tua presença. Também pedimos, ó Deus, pelas nossas igrejas e pastores, louvamos o Teu nome, Senhor, por cada vida, por cada segmento de nossa igreja, especialmente pelos nossos idosos. Pedimos pela nossa nação, Senhor, que Tu tenhas misericórdia da nossa nação, abençoando-nos e livrando-nos, Senhor, desta pandemia. Tem misericórdia de nós, nós nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Tu és o arrimo da nossa sorte, a nossa cidadela, o nosso libertador. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Também pedimos, ó Deus, pelos colegas de trabalho que estão enfermos, acometidos desta doença, da Covid. Abençoa-os, ó Deus, os nomes que foram aqui mencionados, aqueles que estão ainda hospitalizados. Tem misericórdia, Senhor, destas pessoas, ó Deus, importantes, desses seres humanos tão importantes, ó Deus, para Ti, ó Deus, e para as suas famílias. Tem misericórdia, Senhor, destas pessoas que, neste momento, ó Deus, carecem da intervenção do Teu Espírito. Abençoa os irmãos da nossa igreja que também estão enfermos, que carecem, ó Deus, da intervenção do Teu Espírito, Senhor, que carecem da libertação, do livramento e da Tua provisão, Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos uma noite de paz. Nós oramos muito agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus esteja abençoando a todos os irmãos que estiveram participando conosco, além daqueles que já foram citados aqui, tá? A Selma, o Josias. Agradecemos também pela presença da Leda Sampaio. Agradecemos pela presença da Leila Rangel Lucas, muito obrigado. Pela Cláudia, Ana Cláudia Vasconcelos, tá? O diácono Rui e a família toda reunida. Agradecemos pela vida do Josias e da Selma, do Carmelino, da Elza, da Gabi, da Viviane, todos esses irmãos que têm participado conosco, da nossa colega de trabalho, a Noeli. Que Deus esteja abençoando a ela e a sua família. Deus esteja enchendo de paz o seu coração e abençoando rica e abundantemente o coração, a vida da Noeli, da Noemi também, da Margarete Samarelli, nossa colega de trabalho. Que Deus abençoe rica e abundantemente essas pessoas. Abençoe também o Walter, que está conosco. Muito obrigado pela participação de todos esses irmãos que estão participando da nossa live. Deus os abençoe abundantemente. Nós agradecemos, irmãos, a Deus pela sua vida e rogamos que o Senhor conceda uma noite muito abençoada de sono a todos os nossos amados e diletos irmãos. Deus os abençoe abundantemente. Amém.